Se você é empreendedor, se você tem uma startup, ou você trabalha na área de marketing ou vendas, certamente você trabalha, já trabalhou ou já ouviu falar no clássico funil de vendas. Ou naquele acrônimo AIDA, AIDA, que é atenção, interesse, desejo e ação, que é a sequência do comportamento do consumidor. Sequência linear. Certo ou não? Pois é. Então, o episódio de hoje vai falar sobre o colapso disso tudo. Sério, Célia? Sério. Então, eu vou mostrar para você, a gente vai discutir aqui, eu vou trazer algumas informações para mostrar como esse desenho, esse formato, essa ferramenta não está reproduzindo mais a realidade dos nossos tempos. Que tal? Então vamos comigo. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Célia Linzig e você está na quinta temporada do podcast Tendências de Mercado e Consumo. Nesta temporada que eu comecei, já estou no segundo episódio, eu comecei a trabalhar também em vídeo. As temporadas anteriores você encontra, como esta, no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, só em áudio. E a partir de agora, né, do episódio passado, no YouTube também, porque eu estou trabalhando com vídeo. Pois é, resolvi. E é isso, moçada. Eu trabalho na área de marketing, inovação e gestão de marcas há mais de 20 anos, fui executiva de empresas, trabalho como mentora de pessoas, empresas, consultora de empresas de todos os tipos de porte, de startups, empresas grandes. Não estou fazendo propaganda de mim, não, esquece. E tenho mestrado em comportamento do consumidor e agora estou no doutorado. Mas mais do que tudo, o que me caracteriza é ser uma pessoa curiosa, que gosta. Sou professora! Meu Deus, como que eu vou esquecer disso? Sou professora. Convidada em cursos de pós-graduação, em disciplinas relacionadas a tendências, a marcas, a marketing, inovação e outras cositas. Mas amo. E já me perdi. O que eu queria dizer é que eu sou uma pessoa muito curiosa, que eu gosto de aprender, até por isso que eu gosto de ser professora, né? Porque a gente aprende muito, conhece gente muito legal. Talvez você que esteja me ouvindo tenha sido meu aluno, né? Então você faz parte de quem eu sou. E hoje eu vou trazer nesse episódio aqui o colapso do funil clássico. Tá, para quem não está tão familiarizado, é aquele famoso funil de vendas. Topo de funil, meio de funil, fundo de funil, que tem a ver com atração, com nutrição, com retenção, com conversão, com pós-venda. Você sabe do que eu estou falando, né? Tem sempre toda a estratégia do inbound, marketing de conteúdo. E antigamente a gente estudava em marketing, né? Que as etapas, né? Você precisa, para você vender alguma coisa, você precisava atrair a atenção do público-alvo, despertar o interesse, fazer com que ele desejasse para depois ele converter em venda. Muito bonito, muito didático, muito lógico. E ele virou a espinha dorsal do marketing digital, né? Do inbound, do marketing de conteúdo, da automação, aqueles fluxos de e-mail, das landing pages, tudo sempre muito bem estruturado na ordem. Primeiro atrai, depois educa, depois convence, depois converte. O topo você gera tráfego, o meio relacionamento e o fundo gera venda e por aí vai, né? Daí foi se sofisticando, ferramentas de CRM, dashboard, KPIs, uau! Agora eu te pergunto, você compra nessa ordem? Pensa nas compras que você fez. Ou quando você entra nesse roteiro, você pensa assim: hoje eu estou no topo de funil, hoje eu estou pesquisando, eu estou sendo atraído por algum tipo de conteúdo. Ou você entra pela lateral, pela recomendação, às vezes você compra sem nem mesmo ter pesquisado. Você vai pesquisar depois que você comprou, você descobriu no TikTok, você deu uma verificada lá no Reclame Aqui, eu inclusive sou dessas, perguntou em algum grupo que você faz parte, fechou a compra no WhatsApp com um chatbot qualquer. O funil não desapareceu, mas ele não é mais o mapa fiel da jornada de compra, tá? Ele organiza planilhas, ele é importante para a gente mapear, né, o fluxo e tal, mas ele não é tão mandatório, né? Bom, eu não estou aqui matando o funil, tá? Ele é um modelo que funcionou e
E não é um delírio de marketing, nem um delírio de vendas. Ele foi uma ótima explicação e uma excelente ferramenta que funcionou muito bem nesse mundo, né, que a gente vive aqui. E antigamente ele tinha muito mais a pertinência, né? O marketing antigamente, né? Pensem, vamos pensar no ambiente de comunicação antes da internet ou quando a internet era menos limitada, com menos canais. A informação era rara. A mídia era muito concentrada, a revista Veja, Fantástico, Novela das Oito, revistas Abril, alguns outdoors. Os canais eram bem menores, bem menos, né? E a marca controlava totalmente a narrativa. O consumidor descobria porque a marca aparecia, simples assim, tá? E você tinha, assim, alguns portais para você entrar na cabeça das pessoas, como aqueles que eu acabei de comentar, né? Rádio, ponto de venda, que ainda tem muita coisa, né? A lógica era, então, você atraía, capturava o lead, nutria com conteúdo e conduzia para venda. Sequência, ordem, progressão. Uma belezura, tá? Mas isso acontecia e acontece quando o comportamento das pessoas segue assim também. Você vê, se interessa, deseja e compra, tá? E antigamente assim, você fazia um comercial com comunicação integrada, né? Você fazia comunicação, como eu fiz quando era gerente de marketing, campanhas que tinha Ponte Rio-Niterói, ônibus, TV aberta, TV fechada, táxi, anúncios em revistas e por aí vai, né? Então, espalhava em vários lugares, mesmo no B2B, né? No B2B, talvez onde ele ainda tenha mais sentido por enquanto, porque você tem, por exemplo, tem um evento, daí tem um lead, então você pode fazer ligação, nutrir, proposta, fechamento, é um modo de operar, tá? E ele era muito forte quando você tem poucos canais, pouca transparência, pouca comparação pública, então quando você tem algo inovador, diferente e tal. Bom, então ele funil nasceu nessa época, onde a marca controlava a narrativa. Agora você acha que as marcas controlam alguma coisa? Gente, controlam a narrativa. A narrativa é coletiva, é pública, é algorítmica, certo? Então esse desenho ficou um pouquinho mais complicado. E várias consultorias começaram a analisar a jornada digital com mais profundidade e perceberam, através de pesquisa, que aquela jornada, né, aquela sequência que eu repeti e falei aqui algumas vezes, já não faz tanto sentido, não. Por exemplo, a McKinsey, já em 2009, falava que o funil era um formato muito mais circular. Em 2020, entre 2020 e 2023, ela já reforçou que as pessoas saem e entram do processo muitas vezes antes de decidir, e que entre o primeiro estímulo e a decisão existe um território de alternância de exploração, avaliação, exploração, avaliação. Exploração amplia, né, as possibilidades, avaliação filtra, e a gente fica nessa sequência, não vai descendo, a gente vai, né? Imagina assim, alguém querendo comprar um tênis, eu estou nessa fase da compradora de tênis, amo. Então você vê um vídeo no Insta, você entra no site, você sai. Daí você vai no YouTube, vê review. Você compara um preço, você lê comentário, vê um comentário negativo, você quase compra, daí você desiste. Daí você recebe um anúncio, daí você pergunta para outras pessoas, você fecha. Não é necessariamente uma progressão como mostra o funil, né? É um looping. E segundo a Kantar, uma outra auditoria, um estudo interessantíssimo, a maioria das decisões hoje envolve múltiplos pontos de contato, muitas vezes simultâneos. Não é um impacto isolado que gera compra, isso, né, a gente sabe, é o acúmulo. E muitas vezes o consumidor chega à decisão quando o repertório já está formado, então ele não desce naquele funil, ele está navegando. Então, funil, né, que virou inbound, virou marketing de conteúdo, virou régua automatizada, virou CRM com score de lead, topo, atrair, nutrir, converter, funcionou muito bem durante algum tempo e funciona em alguns segmentos, tá? Mas essa sequência prevista já está mudando, porque o consumidor pode entrar nesse funil já avaliando, ele pode entrar já comparando, ele pode entrar já desconfiando, tá? Então, quando ele está pesquisando, ele não está em fase de descoberta, ele já está verificando. Quando você pesquisa a marca X, né, e reclamação, você não está no topo. Você já está reduzindo o risco.
Então, por aí vai. O fluxo também não é mais só conduzido pelo conteúdo. Parte aparece no Google, parte no YouTube, parte no Reclame Aqui, grupos privados, marketplaces. O inbound organiza a jornada dentro do seu ambiente, mas e fora dele? Quem que organiza isso, né? Ok, eles não desapareceram como conceitos, só que a jornada é modular, porque o topo, o meio e o fundo, eles coexistem, eles não são mais uma etapa gradativa. E quando isso acontece, gente, a estratégia precisa mudar. Como que eu vou estar preparado para qualquer ponto de entrada? Né? Não é o fim da jornada, mas a gente não tem essa linearidade como funil, como pressuposto. A gente precisa acordar com relação a isso, entender que a jornada do consumidor não é nessa sequência, tá? Sem contar, eu peço, se você está me conhecendo agora, se você não ouviu o episódio Consumidor Líquido, dá uma olhadinha lá, tá? Que também ajuda a entender um pouco mais desse contexto que eu estou falando aqui. Deixa eu te fazer pensar numa cena, tá? Contexto de tênis, que eu estou muito conectada nisso. Ana acorda numa terça-feira qualquer, decidida a comprar um tênis novo. Não é urgente, não é planejado. Só percebeu que o dela já está meio cansado e ela está usando muito tênis ultimamente. Então ela não começa digitando o nome de alguma marca, ela começa no Instagram. Apareceu um vídeo de uma influenciadora falando: eu comprei esse aqui, achei que era incrível, o TikTok tá bombando com isso. Olha, mostra isso, mas mostra: olha, eu comprei esse, mas a sola está descolando. Aparece de uma outra influenciadora falando: achei isso incrível. E ela não conhecia a marca, mas agora ela já conhece e já começou a conhecer com desconfiança, tá? Minutos depois, na sequência, aparece um outro vídeo de um fisioterapeuta explicando as características que um tênis tem que ter para corrida. Menciona 3 marcas, uma delas pareceu interessante. A Ana vai salvar o vídeo para mais tarde ela dar uma olhada. Ela vai olhar no site daquela empresa, o preço é alto, ela fechou o site. Ela manda num grupo de corredores, de um grupo de corrida que ela fala, que ela participa, e ela pergunta: alguém tem um tênis da marca X? Vale esse preço? Uma responde: eu tenho, eu amo. A outra diz: o meu me machucou um pouco no começo. Uma terceira manda um print do Reclame Aqui dizendo que eles atrasam na entrega. Pronto. Você percebeu o que aconteceu? A marca não controlou nada. O primeiro contato foi um vídeo negativo, o segundo, uma recomendação técnica, o terceiro foi a própria pesquisa que ela fez, o quarto foi validação social do grupo, o quinto foi reputação pública. Então, em nenhum momento ela entrou pelo topo do funil, ela entrou pelo meio da conversa. Isso acontece o tempo todo, percebeu? Agora imagina outro cenário. Carlos quer trocar de banco. Não porque viu propaganda, porque teve um problema no atual, ele não começa pelo anúncio, ele começou pelo trauma. Ele abre o Google e digita: melhor banco para crédito, melhor banco para taxa de juros, para, sei lá, melhor atendimento, melhor banco para resolver rápido qualquer coisa. Não aparece um comercial. Aparecem comparativos, rankings, vídeos, reclamações respondidas ou não respondidas. Então, quando ele finalmente entra no site da nova instituição que ele está buscando, ele já decidiu metade da coisa. O site não está necessariamente criando desejo, ele está confirmando ou destruindo uma decisão quase formada. E é isso que a gente precisa perceber. A jornada não é construída hoje em camadas narrativas espalhadas. Né? A jornada de compra não é como uma série que a gente vai seguindo, vai aprofundando, não é como um funil. Ela é completamente não linear, né? E não gradativa. Então, às vezes, a compra acontece até antes do entendimento da marca. Social commerce, por exemplo. Você vê um produto no feed, você acha bonito, você compra por impulso. Tá? Só depois, se surgir uma dúvida, um problema, que você vai começar a investigar reputação, política de troca, atendimento. A sequência se inverte muitas vezes. Você compra primeiro e avalia depois. Então, isso desmonta completamente o funil, né? O funil clássico. No modelo do funil clássico, né, a marca, através do inbound, do marketing de conteúdo, ela tenta atrair sua atenção, ela tenta mostrar a sua versão primeiro. Eu vou atrair com esse artigo no blog, coisas assim. Hoje, o consumidor pode conhecer a sua pior versão antes de qualquer coisa. Um comentário antigo, um vídeo que viralizou, uma reclamação mal resolvida.
a entrada na jornada não é controlada, ela é muito contextual. E talvez seja isso a mudança mais importante. Você disputa como marca o ponto de entrada na história, né? Então, se a pessoa entra na tua história, na tua jornada, num momento positivo, de confiança, maravilha. Agora, se ela entra em um momento que tem algum ruído ali, você já começa essa relação devendo. O funil, ele pressupõe sequência, mas o que a gente tem agora não é sequência, vocês estão entendendo? São várias coisas simultâneas e você não entra necessariamente pelo topo de funil, pelo conteúdo de topo de funil, tá? E isso não é desorganização, é mudança, é redistribuição de poder das mídias, dos meios, dos canais, tá? Então, será que adianta você desenhar topo, meio e fundo se o consumidor já está vivendo outro tipo de percurso? Ou o que você precisa rever para que isso funcione? Vamos lá, vamos continuar com a história da Ana. Então ela viu, né, o vídeo das amigas, ouviu as amigas, viu o vídeo negativo, viu o vídeo técnico, comparou o preço. E ela fez hoje, né? E ela faz o que todo mundo faz sem perceber, e ela começou a ser perseguida. Conhece isso com você, né? Você visitou um site, abriu um anúncio e pronto, aquilo começa a te perseguir. Daí você vai para o YouTube e aparece um review comparativo. Entra no portal de notícia, apareceu lá o banner do mesmo tempo. Desculpe, mas não é o universo te mandando sinais. Para os mais antigos, posso dizer, não é profecia celestina, tá? É o algoritmo. Então, no modelo clássico, né, o topo do funil é criado pela marca, né, um post, um outdoor, uma campanha de lançamento. Hoje, o topo do funil é criado por vários sistemas que cruzam comportamento, busca, tempo de permanência, cliques e até hesitação. Não é quem grita mais alto, é quem é mais relevante naquele microsegundo, né? Então é o algoritmo que vai, cada vez quando alguém abre um feed, faz uma busca, os sistemas vão analisando esses sinais. Tempo de permanência, retenção, cliques, rolagem, salvamentos, abandono de carrinho. Então esses dados alimentam o machine learning, que vão calcular, assim, qual conteúdo tem maior probabilidade de gerar continuidade da sua atenção. No Google, o ranking vai priorizar a intenção de busca e o comportamento coletivo, não a narrativa institucional da marca. Em redes sociais, o que parece primeiro é o que maximiza o engajamento naquele microcontexto. No e-commerce, os modelos de propensão vão identificar o estágio de decisão e algumas recomendações de forma automática. A hesitação aciona o remarketing, que é quando aparece para você aquele anúncio. Gente, então, e o sistema está testando variações o tempo todo e vai privilegiar aquelas que vão converter melhor, que vão levar à venda. Então, não existe uma etapa sequencial. É um resultado probabilístico, personalizado e recalculado continuamente. Percebe como isso muda o jogo? Antes você investia para chamar atenção, hoje você precisa merecer ser distribuído. Isso tem implicações profundas, né? Porque o algoritmo não privilegia necessariamente quem investe mais. Né? Ele privilegia quem gera engajamento, interação, retenção, quem tem a ver com contexto. E se o seu conteúdo não conversa com o momento da pessoa, ela simplesmente não vai aparecer. Louco, né? Então vamos lá voltar para a Ana. A Ana começa agora a receber anúncios diferentes conforme o comportamento dela muda, né? Então, se ela assistir até o final um vídeo técnico, o algoritmo vai entender que ela está numa fase de avaliação mais racional. Se ela começar a salvar fotos do tênis, o algoritmo entende que ela está focada no apelo estético, né? Então, gente, ela não está descendo um funil necessariamente. Ela está se alimentando e ela está alimentando um sistema que vai calcular e vai dizer para ela qual versão da marca ela vai te mostrar. Então é muito sutil a personalização, mas também não cria, né, o roteiro que a marca vai te mostrar, da narrativa da marca. Você pode ver primeiro uma campanha, você pode ver primeiro um review, uma crítica, um comentário antigo, tudo ao mesmo tempo. Tá? Então pensa lá, vamos pensar num outro setor agora. Pensa no setor de educação. A pessoa está considerando fazer um MBA, tá, pessoal? Então ela está lá, vou fazer um MBA.
O primeiro contato que ela vai ter não necessariamente é o folder ou o PDF da instituição que ela tá pensando. Ela pode achar um vídeo de um ex-aluno no LinkedIn dizendo valeu a pena. Às vezes normalmente esse vídeo tem mais impacto que uma mega campanha institucional. Ou no setor de saúde, uma clínica que investe em um branding super sofisticado, lindo, tudo maravilhoso. Mas quando alguém pesquisa no Google, aparecem avaliações com 3 estrelas e relatos de espera longa. O algoritmo não esconde isso, ele entrega. Então, a jornada começa pelo que está mais bem ranqueado, não pela narrativa, pelo que eu quis como gestora de marca. E isso é uma ruptura muito forte, né? O topo deixa de ser uma escolha estratégica da marca. É um resultado, o que é topo é um resultado dinâmico desse comportamento coletivo das pessoas, tá? Então, o funil, você achar que você está controlando a narrativa, você não controla, ele está muito mais para um mapa de probabilidades. E para quem trabalha com marketing, isso é desconfortável, né? Porque a narrativa é compartilhada, e antes a gente tinha mais na mão essa narrativa, ela é muito compartilhada. Então eu preciso perguntar, antes eu perguntava, como que eu levo o cliente para a primeira letra, para o awareness, para a ação? Ou né, da atenção à ação, como que eu faço para ele caminhar? Hoje eu preciso me perguntar qual a minha versão ele está enxergando primeiro. Isso é muito complexo, tá? Então, depois que o algoritmo decide o que aparece primeiro, né, vai mudando também o que convence. E a persuasão, que era algo muito forte na propaganda e na publicidade, hoje, ela está mudando muito a narrativa, né? Porque a jornada e o papel das outras pessoas mudou. Então, durante muito tempo, a gente contava a história como marca, a campanha criava desejo, a promessa, né, da marca levava as pessoas para o funil abaixo, ia caminhando, ia sendo nutrida. E agora, no meio do caminho, tem algo bem interessante. Dependendo do grau de envolvimento, da importância do que você está comprando, né? O consumidor ele vai fazer sua checagem. Ele vai checar antes de acreditar, ele está mais desconfiado. E aí, gente, vira um tribunal informal, né? Faz parte do dia a dia. A pessoa vê um anúncio, um texto bacana, ela fica pensando, mas será que funciona mesmo? E ela não vai procurar o que a marca diz, ela vai procurar o que os outros dizem. E a prova social é a nova moeda. Então não é só avaliação 5 estrelas, é todo um ecossistema de validação, comentários, prints, vídeos de teste, reviews sinceros, ranking, comparação, reclamação respondida, o que mais? Experiência, tudo comunica. Hoje tem uma cena muito comum, você está comprando, aí abre a ala, abre a aba de avaliações. Se as avaliações forem boas, você continua. Se forem ruins, você abandona. É ou não é? Se forem poucas, você hesita. Se tiver uma crítica forte, você até para de ler. E se essa marca respondeu mal, você muda de ideia na hora. Não é sobre o problema em si, é sobre como ele foi tratado. Tá? Então, o que mais influencia o conteúdo não é um vídeo, um filme da campanha. É o conteúdo que parece que não foi feito para vender. É o vídeo caseiro, a comparação sem glamour, o vou te falar a real. Isso tem um valor muito grande porque funciona como um atalho de confiança. Isso é muito importante. Tudo muda dentro das empresas. Então, prova social não se deve ser fabricada. Você não compra credibilidade como compra mídia. Você constrói credibilidade com consistência, com coerência, né? E atendimento é marketing, logística é marketing, política de troca é marketing, experiência real. Tudo isso é marketing hoje. Então, não adianta a tua marca investir super pesado em awareness, mas se a entrega falha, o topo de funil começa a ser preenchido por outro tipo de conteúdo, reclamação, alerta, comparação desfavorável, ironia, meme. Isso vira matéria-prima para o algoritmo distribuir. Então é como se a empresa, como se a marca vivesse em 2 palcos ao mesmo tempo. O palco que ela controla, que é institucional, e o palco que ela não controla, que é social. E adivinha qual o palco que as pessoas estão usando para decidir? Lógico que é o social. Então a gente está indo para a economia da persuasão, para a economia da prova. A promessa continua lá, continua existindo. Mas ela precisa, as pessoas precisam, a prova precisa entrar no teste.
tá? A prova é regra, prova social. O funil não é uma campanha de empurra que você vai descendo o funil, sendo empurrado. É uma presença contínua, porque o consumidor está sempre avaliando, o consumidor está sempre comparando, sempre rechecando, tá? Outra coisa super importante que eu costumo falar em palestras, em aulas, o Reclame Aqui não é um lugar onde as pessoas vão reclamar, não é a principal função do Reclame Aqui, é onde as pessoas vão checar, vão verificar, vão avaliar. O Reclame Aqui é uma ferramenta de decisão, gente. Tem muita marca negligenciando isso. É ferramenta de decisão. Elas não entram quando estão irritadas, elas entram para comparar, para verificar. Então, verifique o número de pessoas que já visualizaram uma página e verifique o número de reclamações. A diferença é grandíssima, tá? Então, antes o fluxo era assim, ó, eu compro, deu problema e eu clamo. Agora é assim, eu penso em comprar, eu vou verificar, se tem reclamação, daí eu vou decidir se eu compro. Então, Reclame Aqui e prova social é uma etapa de avaliação. Gente, eu fiz isso várias vezes, eu faço isso sempre, isso também. Você vai fechar um serviço novo, alguma coisa que tem um maior envolvimento, eu coloco lá o nome da empresa, mas Reclame Aqui. Não é para reclamar, é para analisar, tá? Então a pessoa quer ver a nota geral, o índice de solução, o tempo médio de resposta. Se a empresa responde com cuidado, tem aquela resposta padrão que eu detesto, empresa que faz isso no LinkedIn também, eu odeio. Então, é quase uma auditoria pública. E isso acaba com o funil clássico, porque o topo era a propaganda no modelo tradicional. Hoje, para muitas categorias, o topo real é o Reclame Aqui. Setores, por exemplo, como saúde, educação, telefonia, bancos, tá? Então, às vezes, o primeiro contato com a marca é uma lista de problemas resolvidos ou mal resolvidos. Porque nós, brasileiros, a gente desenvolveu uma inteligência prática, né? A gente sabe, que um problema acontece. A gente quer saber quando acontece, a empresa vai resolver? Então, lembrando que o que gera confiança não é a ausência de reclamação, mas é a capacidade de resolução, tá? Então, não ignore o Reclame Aqui, tá? Ele não é um canal paralelo, ele entra na equação da jornada. Então, reputação operacional é quase como mídia orgânica, tá? E quando a gente entende, né, todo esse papel do algoritmo, do Reclame Aqui, de novo, não é porque todo o resto não deu certo, não dá certo, não funciona. Sim, funciona, mas o poder foi distribuído, né? Então a marca não conduz, a marca participa, ela entra na conversa. Então aqui a gente não tem uma relação de uma campanha de começo, meio, fim. E o consumidor, né, entra na jornada no topo, no meio, no fim, né? Então não é mais o marketing que atrai para o topo. Às vezes é o produto, às vezes é o prazo de entrega, às vezes é um contrato bem feito, é o tom de uma resposta, é um review, é uma prova social, tá? Então, por isso, né, que a gente precisa entender que não é mais assim, se é que algum dia foi, que era assim, gente, muitas empresas se organizavam assim. Levanta a mão aí. O topo é marketing, o fundo é vendas, né? O topo e o meio, né? O meio de funil era marketing passando para vendas. O fundo é vendas, o pós-venda é suporte. O pós-venda pode virar topo para o próximo cliente. Um cliente mal atendido não é um problema isolado, né? Ele é um potencial ponto de entrada de negativo, de topo para outras pessoas. Então a gente tem que ir para uma fase mais madura do marketing, tá? A principal barreira, gente, não é a falta de desejo das pessoas de querer, é o medo de escolher mal. As pessoas hoje têm excesso de opções, então elas comparam muito, elas têm muita informação, então ela quer escolher bem, tá? Então, cuidado. Eu não preciso pensar, ter o foco nos benefícios, onde eu crio mais impacto, onde eu sou mais convincente, onde a minha persuasão é mais forte, mas onde eu reduzo incerteza, onde eu passo confiança, onde eu reduzo fricção, tá? Então é na clareza, na transparência, na visibilidade, em tudo muito bem organizado, estruturado, prova social real, não fabricada. Então, se o funil organizava em etapas, hoje o modelo atual exige uma arquitetura de confiança. E o que eu preciso incluir aqui? Comunicação,
experiência, reputação, performance, dados. Eu preciso estar pronto para qualquer ponto de entrada, tá? Então, gente, o funil colapsou, como eu estou chamando aqui, porque o consumidor deixou de ser conduzido e passou a navegar. E é B2C, B2B, tá? Então, é assim que funciona, tá? É assim que funciona. Tá, mas o que eu vou colocar então no lugar do funil, Célia Regina? Eu sou Célia Regina. O que eu vou colocar? Tem algumas opções, tá? Vou trazer algumas ferramentas para você pesquisar e você verificar o que cabe, o que funciona ou não para você. Vamos nessa. Primeira, mapa de ecossistema da jornada. O que é isso? Então, em vez de você desenhar topo, meio e fundo, você vai mapear pontos de entrada possíveis. Eu prefiro essa, já digo de cara. Então, onde que a pessoa pode entrar para conhecer você, conhecer seu produto, sua empresa? Google, review YouTube, reclame aqui, influenciador, indicação no WhatsApp, mapeie tudo. Marketplace, loja física. Então, você não organiza por etapa, você organiza por contexto, tá? Então, assim, não é em que estágio que ele tá. Ele tá no topo? Ai, não aguento mais ouvir isso. Vou ser bem honesto para você. E passa a ser onde ele pode nos encontrar. Isso muda o planejamento. Um outro modelo de redução de risco percebido. Em vez de estruturar as ações para gerar desejo, você estrutura ações para reduzir incerteza. Em cada ponto de contato, você responde: que dúvida pode surgir aqui? Que medo pode travar a decisão? Que prova eu ofereço para destravar? Tá? Isso transforma a política de troca, avaliações, transparência, atendimento em alvos estratégicos não operacionais. Gente, eu falo muito isso em aula. Pense em todos os custos, em todos os riscos, todas as objeções. Isso é tão importante, isso é muito importante. Então, não foque só nos benefícios, não só na persuasão, pense aqui também. Terceira ferramenta é a arquitetura de confiança. Essa é bem profunda, né? Então, você vai pensar na comunicação, você vai pensar na experiência, na reputação, na prova social e na entrega real. E vai trabalhar coerência entre elas. Então, se a tua promessa é de um produto premium, reclame aqui. Se teu reclame aqui é padrão, é frio, cuidado, tá? Você tem que ter um alinhamento entre essa arquitetura, tá? Tem também o modelo de loop contínuo, que faz parte do Mass-Middle, né? Inspirado na lógica do Mass-Middle. Que aqui você assume que o consumidor oscila entre explorar e avaliar, que somos nós, né? Então, sua estratégia precisa desenvolver conteúdo de descoberta, conteúdo comparativo, conteúdo técnico, prova social, conteúdo de confirmação. Então, não é empurrar para conversão, tá? Ele chega a ser próximo do funil, da lógica da construção. Mas você não está empurrando para a próxima etapa, você está presente em cada oscilação, tá? Quinta ferramenta, matriz de pontos de entrada reais. Ela é muito prática. Você vai ter que identificar, buscar dados para identificar qual é hoje o primeiro contato mais frequente. É por busca, é por influenciador, é marketplace, e fortalece o investimento ali, tá? Quando você pensa em funil, parece intuitivo, né? De repente, o principal canal de entrada vem do Reclame Aqui, por exemplo. O que mais que eu tenho? Gente, de novo, né? Muito pensar em contexto. Bom, o que eu quero falar aqui para você? Se eu tivesse assim que sintetizar, eu posso dizer que o funil organiza o movimento, pelo menos organizava o movimento. As novas ferramentas, elas organizam essa complexidade, elas são mais complexas. Só que não, elas não fazem empurrar a pessoa funil abaixo. É garantir que a porta de entrada e a experiência seja coerente e segura. E aí eu te pergunto, sua empresa ainda desenha essas etapas ou ela tem uma arquitetura capaz de estar presente nesses múltiplos caminhos? Tá? Será que você não pode pensar nisso e criar um framework autoral seu para sua empresa pensando nisso? Tá? Pense que hoje não é o desconhecimento que faz com que a pessoa não escolha. E muitas pessoas já sabem, muitas empresas já sabem que a jornada não é linear. Já ouviram falar de ecossistema, de mass middle, de omnicanalidade?
e tudo isso, tá? Mas elas continuam operando e tratando tudo isso, o branding de um lado, performance de outro. Cansei de ouvir essa briga. Atendimento isolado, reputação tratada só quando tem crise, awareness medido como fim em si mesmo. É desenho antigo. Se exige uma reorganização interna, porque se o contato, como eu falei, pode ser um review negativo, meus amores, reputação não é pós-venda. Se o algoritmo decidiu que a visibilidade com base em comportamento real, performance não pode ignorar essa experiência. Então, se o consumidor começa pelo meio, marketing não pode estar fora disso. Tá? Então, tem uma camada prática que a gente pouco discute, que são as métricas. Então, se você continuar só medindo CTR, impressão e leads, você está olhando para pedaços do problema. No ambiente não linear, talvez algumas métricas não façam mais sentido. Talvez share of search sejam interessantes, sentimento em reviews, índice de resolução pública, tempo médio de resposta, taxa de recompra, NPS. Então, gente, você tem que mudar a tua conversa no comitê executivo lá, tá? Então, quantos leads geramos? Talvez estamos reduzindo o risco percebido. A gente vai operar melhor se a gente fazer isso. Então, as marcas que estão operando melhor nesse trajeto é porque elas têm uma integração real entre as áreas, elas têm uma transparência radical e uma capacidade de resposta rápida, tá? O funil está colapsando, de vendas clássicas está colapsando, porque a previsibilidade caiu. Mas isso não significa caos, significa que a estratégia é probabilística. Então, em vez de planejar uma jornada fixa, as marcas precisam trabalhar com cenários, dados em tempo real, ajustes contínuos, testes. É sair do planejamento anual rígido e entrar numa arquitetura adaptativa. É entender que o consumidor oscila e que ele também precisa entender essa complexidade. E agora deixa eu te perguntar, já que a gente está indo para o final aqui, a gente falou muito já, aliás, eu falei, espero que você tenha ouvido, visto e pensado, ponderado. Como que você chegou até aqui? Como que você chegou nesse episódio? Você buscou o colapso do funil em algum lugar? Alguém te mandou esse episódio? O algoritmo sugeriu para você? Vou amar. Você viu alguma coisa no LinkedIn? Você recebeu em algum grupo? Você já me acompanha há algum tempo? Você não desceu no funil. Você entrou por algum ponto desse ecossistema, talvez pelo meio, talvez pelo fundo, talvez por curiosidade, por recomendação. É assim que está acontecendo com todas as marcas. Elas não controlam mais o caminho. Não controlam mais topo, meio e funil. O que ele vai ver aqui, o que ele está buscando acolá. Ele só vai decidir depois que for nutrido. Gente, wake up, né? O funil organizava essa lógica interna, né? E talvez o exercício mais honesto que você possa fazer é mapear como as pessoas chegaram até você. Não como você planejou, mas como elas de fato chegaram. Entender que às vezes ela valida antes de decidir, ou ela já está vivendo um momento novo. E você está preparada para isso, para entender essas portas de entrada, que são várias, ou você está esperando lá que ela venha ler alguma coisa que você idealizou que é o ideal, a porta ideal que ela entra. Mas você sabe que ela vai entrar onde ela quiser. Então, qual que é o topo da jornada? É onde as pessoas estão naquele contexto, naquele momento, que o consumidor é líquido. Espero que você tenha curtido mais esse episódio do podcast Tendências de Mercado e Consumo. Quero primeiro que você me responda lá, me manda no comentário como você chegou até esse episódio, até esse podcast. E se você trabalha com funil clássico, se você tem mais exemplos, mais sugestões. Um beijo e até o próximo. Na quinta temporada eu tô fazendo a cada 15 dias, tá bom? E serão as quintas-feiras os episódios, ao invés das quartas.